tem 20 anos. 30, rapaz. 33, que bom, hein? Tem. É. Mas vai ter sessão no dia, vai fazer que jeito? Mas então você já aproveita e paga um bagulho de pizza. Churrasco, só picanha. Picanha. Certinho, se a cara é fazendeiro, tem que fazer picanha. Agora, se for eu que convidar, só baixar um luz, não. Eis que chegam. Equipa de. Nobre companheiro. Roda, Carlinhos. Bom? Olha, beleza, cara. Rapaz, toma aqui. Tá mais com short que asa de caneca. É, sim, parceiro. Eu me arrumei aqui. Hoje é 24, tá tudo igual. Tava faltando o jardim. Faltando contrato, os documentos do saiu do outro. E umas notinhas, né? Ah, Mas tá. O Fred falou que tudo certo. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Peço à secretária que proceda a chamada para a presença, anotando do livro de presença os presentes e ausentes. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valor. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecida de Mello. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Antônio Villani. Presente. Emerson da Cruz Souza. presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Peço a proclamação do salmo bíblico pelo vereador Carlos Pereira Mendonça. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Agradeço a presença aí do Romano e do Oswaldo. Seja bem-vindo. Passamos agora ao pequeno expediente, de conformidade com o artigo 153 do Regimento Interno. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisual. Coloque em votação a ata audiovisual da 22ª sessão ordinária do dia 10 de 3 de 2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis apresentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício 099/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 002/2014. Ofício número 099/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 6 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 002/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 002/2014, que dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo da lei complementar número 041/2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do Regimento Interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e, ao seu ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Janeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei complementar número 002/2014 e respectiva justificativa. Projeto de lei complementar número 0... Senhor Presidente, gostaria de pedir a dispensa aqui da leitura do projeto de lei complementar 002/2014 e também, aproveitando o ensejo aqui, a dispensa da leitura também dos projetos de lei 002, 003, 004, 005/2014. Tendo em vista todos os vereadores terem em mão, fosse lido só a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei complementar número 002/2014 e dos projetos de lei número 002, 003, 004, 005/2014. Ninguém discutindo, coloca em votação. Só hora apresentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 002/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei complementar número 002/2014, de 6 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei complementar número 002/2014, que dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo da lei complementar número 041/2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do Regimento Interno dessa Casa. O projeto visa exclusivamente adequar o projeto de lei originalmente enviado, transformado na lei complementar número 041/2014, que previa a criação de cargos de provimento efetivo e a extinção de outros. Por falha técnica administrativa e motivos estranhos à nossa vontade, a quantidade de cargos de gari que foram extintos, onde foi grafado no projeto 5,
Na verdade, deveria ser 2, sendo que o projeto visa corrigir tal incorreção. O demonstrativo de impacto também sofreu alteração e quantidade real. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 115/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhado ao projeto de lei número 002/2014. Ofício número 115/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 12 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei número 002/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 002/2014, que dispõe a sua ementa. Dispõe sobre alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício 2014 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 002/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 002/2014, de 12 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 002/2014, que dispõe sua ementa. Dispõe sobre alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2014, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária à Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 180 mil, destinado à construção da Academia da Saúde, sendo que está nos cofres da municipalidade o valor de R$ 36 mil para o início da referida obra, e cria ainda R$ 20 mil para aquisição de materiais permanentes, como computadores, para melhor atender às necessidades do setor. Na Secretaria de Assistência Social, contempla a criação de dotação orçamentária no valor de R$ 10 mil para utilização dos recursos do CRAS, com o pagamento de pessoal. O projeto contempla ainda a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 15 mil, destinado a pagamento de serviços de terceiro, pessoa física e nos encargos gerais do município, no valor de R$ 26.909,75, para devolução de rendimentos de aplicações financeiras de convênios federais. O projeto segue utilizando-se de recursos de excesso de arrecadação, anulação parcial de dotação orçamentárias e superávit do exercício anterior. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 116/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhado ao projeto de lei número 003/2014. Ofício número 116/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 12 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei número 003/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 003/2014, que dispõe sua ementa. Dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências,
que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, submescrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 00/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 003/2014, de 12 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 003/2014, que dispõe em sua emenda. Dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla autorização para o Poder Executivo realizar transferência de recursos no valor de R$ 1.500 no ano de 2014 ao Clube de Cadeiras de Roda João Leão de Carvalho de Assis, entidade sem fins lucrativos que atua na região desde 1997, que tem por seu objetivo auxiliar os mais necessitados através da concessão temporária de cadeiras de roda. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 117/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 004/2014. Ofício número 117/2014, Gabinete do Prefeito, Pedrinhas Paulista, 12 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei número 004/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 004/2014, que dispõe sua emenda. Dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, submescrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 004/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativo do projeto de lei número 004/2014, de 12 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 004/2014, que dispõe sua emenda. Dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla autorização para o Poder Executivo realizar transferência de recursos no valor de R$ 26.400 no ano de 2014 à Associação Comunitária e Cultural de Pedrinhas Paulista, entidade sem fins lucrativos, existente em nosso município desde 1998, que tem por objetivo a divulgação de informações e entretenimento à comunidade de Pedrinhas Paulista e ainda a divulgação dos atos da administração municipal e divulgação de campanhas de saúde, saneamento e outras informações relevantes à população. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo por ser medida de inteira justiça.
Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Janeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 118/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 005/2014. Ofício número 118/2014, Gabinete do Prefeito, Pedrinhas Paulista, 12 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei número 005/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 005/2014, que dispõe sua emenda. Dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, submescrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Janeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 005/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 005/2014, de 12 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 005/2014, que dispõe sua emenda. Dispõe sobre autorização para transferências de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla autorização para o Poder Executivo realizar transferências de recursos no valor de R$ 15.600 no ano de 2014 à Associação Filantrópica Nosso Lar de Assis, SER, entidade sem fins lucrativos que tem por seu objetivo o desenvolvimento de serviços de proteção e auxílio a portadores de deficiência. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Janeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do parecer número 003/2014, de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 003/2014, da autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei complementar número 002/2014. Parecer número 003/2014, 12 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1, do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 002/2014, de 6 de março de 2014, o qual dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo da Lei Complementar número 041/2014 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do mencionado projeto de lei complementar, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação, com as seguintes correções e emenda. Correção. 1. Onde se lê, dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo da Lei Complementar número 041/2014 e da outras providências, leia-se, dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo 1 da Lei Complementar número 041/2014 e da outras providências. 2. Onde se lê, artigo 2º, o anexo 1 da Lei Complementar número 041/2014, de 11 de fevereiro de 2014, passa doravante a ter seguinte redação constante do anexo 1 dessa lei. Leia-se, artigo 2º, o anexo 1 da Lei Complementar número 041/2014, de 11 de fevereiro de 2014,
passa doravante a ter nova redação constante no anexo 1 desta lei. 1. Emenda modificativa. O caput do artigo 3º e respectivo quadro de lei complementar número 041/2014 passam a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam extintas quantidades de vagas para os cargos públicos de provimento efetivo abaixo relacionado. Cargo atendente, quantidade 2, referência 2AF, jornada semanal 40 horas. Cargo auxiliar de escritório, quantidade 2, referência 2AF, jornada semanal 40 horas. Cargo gari, quantidade 2, referência 1AF, jornada semanal 40 horas. Sala das Comissões, 12 de março de 2014. Amarílio Domingues Ferreira, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora, Antônio Marcos Valone, vice-presidente. Parecer número 003/2014, de 12 de março de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 002/2014, de 6 de março de 2014, o qual dispõe sobre nova redação do artigo 3º e anexo da Lei Complementar número 041/2014 e da outras providências. Conclusão do relator. Analisado o projeto de lei complementar em questão, opinamos por parecer favorável, observadas correções e emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 12 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente, Wilson Alves da Silva, vice-presidente, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Peço a leitura do parecer número 004, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 004, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 002/2014. Parecer número 004/2014, 17 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 002/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2014, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2014 e da outras providências. Conclusão do relator. Analisado o citado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação, com as seguintes correções. 1. Onde se lê: no quadro do artigo 3º, Fundo Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, leia-se: Fundo Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social. 2. Onde se lê: artigo 5º, para a cobertura de crédito adicional especial e suplementar aberto pelos artigos anteriores, serão utilizados recursos provenientes de, leia-se, artigo 5º, para a cobertura de crédito adicional especial e suplementar aberto pelos artigos anteriores, serão utilizados recursos provenientes de. 3. Onde se lê: artigo 5º, b. excesso de arrecadação no valor de 144 mil, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, nas seguintes contas da Receita: c. superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 36 mil, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Leia-se: b. excesso de arrecadação no valor de R$ 144 mil, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 3º
do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, nas seguintes contas de receita. C. Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 36.000, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Sala das Comissões, 17 de março de 2014. Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora, Antônio Marcos Valone, vice-presidente. Parecer número 005/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 004/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 002/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2014, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2014 e de outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o mencionado projeto de lei, opinamos por parecer favorável, observadas as correções apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Conclusão do vice-presidente. Discordo do voto do relator, sendo que, entre outros, apresento alguns motivos que me levaram a discordar, que assim passo a fazer. O referido projeto traz como objetivos futuras realizações que jamais irei discordar, mas do ponto de vista orçamentário, tenho a dizer que não aprovo a forma que o mesmo está sendo colocado. Gostaria de saber da anulação de R$ 61.909,75 na dotação orçamentária manutenção de programa de saúde, outros serviços de terceira pessoa jurídica, pois a mesma corresponde a mais ou menos 27% do estabelecido para ela, na LOA 2014. Futuramente poderá faltar saldo suficiente para obrigações posteriores a serem cobertas por ela, e termos que voltar a suplementá-la. O que mais está pesado em minha decisão é o excesso de arrecadação de 144 mil, repasse da União, e que, na verdade, ainda não se encontra integralmente no caixa da Prefeitura. Ainda entanto que os créditos suplementares especiais devam ocorrer como a existência de recursos disponíveis para suprir tais despesas. E como justificativa, sem margem de dúvidas, aliás, é assim que determina a Lei Federal 4.320/64, ainda é minha análise que o excesso de arrecadação deva ser o saldo positivo das diferentes que foram acumulados mês a mês, levando em conta a arrecadação prevista e a realizada. É do meu entendimento que repasse a ser realizado não deva ser considerado para um saldo positivo, pois o mesmo está direcionado para uma arrecadação presumida e não real. A meu ver, excesso de arrecadação sempre será, por definição, um saldo positivo, que só pode acontecer com valores reais em caixa e jamais por valores a serem recebidos. Entendo que, se não acontecer saldo positivo, nunca haverá excesso de arrecadação verdadeiro disponível. Por outro lado, para o legislador, a pura e simples tendência do exercício é mera presunção, pois a só suposição de saldo futuro parece consentir em que se usem como existentes, sendo assim dito pelos renomados contabilistas públicos, como excesso de arrecadação somente imaginados.
Assim, entendo que a melhor forma que para tal seria cada repasse fizesse uma suplementação, o que seria uma forma também de acompanharmos e cobrarmos o que poderia evitar obras sendo iniciada com dificuldades de prosseguimento. Ainda entendo que na abertura de crédito adicional suplementar, despesas de exercícios anteriores deveria ser considerado como fonte de recursos. 5. Transferência de convênios federais, pois a própria justificativa do projeto afirma que é uma devolução de rendimentos de aplicações financeiras de convênios federais. Para encerrar, temos a dizer que, segundo pesquisa em portal de convênios, assim eles trazem os recursos, tanto os desembolsados da União quanto a contrapartida, seriam depositados em conta específica e, enquanto não forem utilizados na execução do convênio, deverão ser aplicados no mercado financeiro. Obedecidas as seguintes regras: a. Em caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês. B. Em fundo de aplicação financeira, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, ainda vem na mesma orientação. Os rendimentos de aplicação financeira são aqueles obtidos pela aplicação dos recursos do convênio em caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo e poderão ser utilizados obrigatoriamente no objeto de convênio, estando sujeitos às mesmas regras e condições para a prestação de contas. Finalizando e levando em conta o colocado pelo portal de convênios, não existe nada em sintonia entre a justificativa do projeto e o seu teor. Mais precisamente em 1875, 3.3.90.92.00, F01, despesa de exercícios anteriores, sendo este um erro, ao meu ver, muito grave, e mais um importante motivo de me discordar do relator. Vejo que, conforme o relato anterior, não existe a necessidade de devolução de rendimentos sobre os repasses, e sim o município pode usá-lo no mesmo propósito. Assim sendo, e pelas explicações calcadas em meus entendimentos e pesquisas, sou contra o voto do relator. Wilson Alves da Silva, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Votou contra Wilson Alves da Silva, vice-presidente. Peço leitura do parecer número 005/2014, de autoria das comissões de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 005/2014, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 003/2014. Parecer número 005/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 003/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e de outras providências. Conclusão do relator. Após análise do referido projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora, Antônio Marcos Valone, vice-presidente. Parecer número 005/2014, 17 de março de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 003/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e de outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o citado projeto de lei, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Conclusão do vice-presidente.
Sou favorável à aprovação dos projetos acima, pela importância que os mesmos apresentam para a nossa sociedade, mas fazendo as observações. Nestes repasses, em anos anteriores, houve apartados pelo Tribunal de Contas, em que eu mesmo, até a data de 19 de fevereiro, vinha solicitando várias explicações e documentos para aprovação de vez dos ditos repasses. Dentro de todos os repasses, o que não observei a atuação do Tribunal foi na subvenção à Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio. No plenário, estarei colocando algumas situações observadas pelo Tribunal e ainda poderei rever meu voto em plenário. Para os próximos repasses em anos vindouros, a persistir as falhas levantadas pelos órgãos fiscalizador citado, será certo que terei que me posicionar contra essas imperfeições, que a legalidade recomenda a não acontecer. Sou favorável pelos benefícios que os convênios podem proporcionar, mas existem situações de prestações de conta que as beneficiárias deverão cumprir, e assim o município poder realizar sua parte sem se comprometer com a legislação pertinente. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente, Amarílio Domingues Ferreira, relator, Wilson Alves da Silva, vice-presidente. Peço a leitura do parecer número 006/2014, de autoria das comissões de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 06/2014, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 004/2014. Parecer número 006/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1, do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 004/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências. Conclusão do relator. Após a análise do mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Parecer número 006/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 004/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o projeto de lei, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Conclusão do vice-presidente. Sou favorável à aprovação dos projetos acima, pela importância que os mesmos apresentam para a nossa sociedade, mas fazendo as observações. Nestes repasses, em anos anteriores, houve apartados pelo Tribunal de Contas, em que o mesmo, até a data de 19 de fevereiro, vinha solicitando várias explicações e documentos para aprovação de vez dos ditos repasses. Dentro de todos os repasses, o que não observei a atuação do Tribunal foi na subvenção à Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio. No plenário estarei colocando algumas situações observadas pelo Tribunal e ainda poderei rever meu voto em plenário.
para os próximos repasses em anos vindouros, a persistir as falhas levantadas pelo órgão fiscalizador citado, será certo que terei que me posicionar contra estas imperfeições que a legalidade recomenda a não acontecer. Sou favorável pelos benefícios que os convênios podem proporcionar, mas existem situações de prestações de conta que as beneficiárias deverão cumprir, e assim o município poder realizar sua parte sem se comprometer com a legislação pertinente. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Wilson Alves da Silva, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente, Amarílio Domingues Ferreira, relator, Wilson Alves da Silva, vice-presidente. Peço a leitura do parecer número 007/2014, de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 007/2014, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 005/2014. Parecer número 007/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 005/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Voloni, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Parecer número 007/2014, de 17 de março de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1, do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 005/2014, de 12 de março de 2014, o qual dispõe sobre autorização para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos e dá outras providências. Conclusão do relator. Após análise do referido projeto de lei, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Conclusão do vice-presidente. Sou favorável à aprovação dos projetos acima, pela importância que os mesmos apresentam para a nossa sociedade, mas fazendo as observações. Nestes repasses, em anos anteriores, houve apartados pelo Tribunal de Contas em que o mesmo, até a data de 19 de fevereiro, vinha solicitando várias explicações e documentos para aprovação de vez dos ditos repasses. Dentro de todos os repasses, o que não observei a atuação do Tribunal foi na subvenção à Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio. No plenário estarei colocando algumas situações observadas pelo tribunal e ainda poderei rever meu voto em plenário. Para os próximos repasses em anos vindouros, a persistir as falhas levantadas pelo órgão fiscalizador citado, será certo que terei que me posicionar contra estas imperfeições, que a legalidade recomenda em não acontecer. Sou favorável pelos benefícios que os convênios podem proporcionar, mas existem situações de prestação de contas que as beneficiárias deverão cumprir, e assim o município poder realizar sua parte sem se comprometer com a legislação pertinente. Sala das Comissões, 17 de março de 2014, Wilson Alves da Silva, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente,
Amarílio Domingues Ferreira, relator. Wilson Alves da Silva, vice-presidente. Peço a leitura da moção número 005/2014, de autoria de todos os vereadores. Moção número 005/2014, de 24 de março de 2014. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor José Claudemir da Silva, ocorrido no dia 9 de março de 2014, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarílio Domingues Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de março de 2014. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1º e 3º do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloque em discussão o parecer número 003/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 002/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis pelos sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer número 003/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei complementar número 002/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis pelos sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 004/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 002/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis pelos sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 004 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 002/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis pelos sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 005/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 003/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis pelos sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 005/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 003/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis pelos sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 006/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 006/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 007/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 005/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 007/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 005/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 005/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4º e parágrafos 1º e 3º do regimento interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Marcos Varone. Passo a palavra. Antônio Villani. Com a palavra. O vereador tem 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao público presente e aos internautas. Eu vim aqui no plenário simplesmente para dar os parabéns à prefeita Ângela pela iniciativa de retirada de pedras da represa do Paranapanema, para manutenção das estradas e conservação delas. Ela está de parabéns pela iniciativa. O trabalho tem que ser continuado, não só perto das eleições, mas todos os anos. Obrigado pela atenção. Conselho da palavra ao vereador Wilson Alves da Silva. Peço. Conselho da palavra ao vereador Amarílio Domingues Ferreira. Conselho da palavra para a vereadora Aparecido Silva Menezes. Conselho da palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. Conselho da palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. Conselho da palavra ao vereador Carlos Pereira Mendonça. Com a palavra, senhor. O vereador tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, o IE, o Pomiro aqui presente. Bem, acho que há momentos em que é preciso fazer críticas e nós temos que fazê-las. Porém, em outros momentos em que é necessário dar relevância a determinadas atividades prestadas pelos municípios. Então, eu gostaria aqui de me ater a teve início agora no município, no último dia 13, a Escola da Beleza, curso maquiador, uma parceria entre o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal, onde foram matriculados inicialmente 10 alunos. O nosso município carece de alternativas de emprego e este programa de qualificação profissional de iniciativa do governo estadual busca suprir esta necessidade, o que, portanto, deve ser enaltecido, dada a sua importância para os nossos munícipes. Meus parabéns aos governos aliados e todos os envolvidos, desejando aos alunos uma boa formação e que este seja o primeiro passo de um grande sucesso. Quero também me reportar ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, aprovado pelo Senado em 2002, e desde então vem desenvolvendo atividades que marca a necessidade, inclusive essa data, de se repensar a defesa do uso e conservação dos recursos hídricos. Com o empenho da ONU, os governos de todos os níveis, federal, estadual, municipal, através das secretarias do meio ambiente, buscam conscientizar a todos da importância dos recursos naturais e da nossa responsabilidade para com as gerações futuras. A nível municipal, gostaria de parabenizar a Coordenadoria do Meio Ambiente, aos professores e funcionários que participaram das atividades desenvolvidas no decorrer da semana. E, enfim, a todos os envolvidos no projeto,
com destaque aos voluntários e ao grupo de escoteiros Águia Dourada, pela participação no encerramento com o mutirão da limpeza no Rio Pedrinhas. Parabéns a todos. Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma, pois eu faria o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, boa noite a todos. Eu gostaria aqui só de estar parabenizando a administração pelos eventos aí ocorridos, não só a administração, a secretaria, os coordenadores e todos que participaram pelo Dia da Água e também pela Escola de Beleza, através da Secretaria do CRAS, né? E o governo do Estado. São 3 turmas, Carlinhos. Primeiro foi uma turma de 10, mas são 3 turmas que vão formar, por etapas. E também a retirada do cascalho, né, da represa, que já fazia tempo que não tiravam, até o que estava sobrando lá, que estava de reserva, já estava se esgotando. As estradas do município estão muito bem conservadas, mas em alguns pontos já começa a pedra sumir e aparecer algumas manchas de poças d'água, alguma coisa. Então agora a prefeitura vai retirar mais uma boa parte, vai empedrar uns quilômetros de estrada aí, e se der uma parceria com a usina aí para guardar também, tirar um pouco de pedra e reservar. Então eu gostaria de estar parabenizando aí toda a administração por esses trabalhos que estão sendo realizados. Obrigado. Peço à secretária que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Presente. Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que o projeto de lei número 003, 004 e 005 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 233, parágrafo 3º, artigo 245, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em discussão o projeto de lei número 003/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 004/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 005/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei complementar número 002/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 4º, do artigo 233, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 2º, e artigo 245, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno, combinado com o artigo 40, inciso 7º da Lei Orgânica do Município. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2014.
Ninguém discutindo. Coloco em primeira votação. Peço à secretária a chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Mello. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei número 002/2013 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9º, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º, inciso 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7º da Lei Orgânica do Município. Ah, é. Tá errado aqui, é barra 2014. Saiu um 3 aqui meio. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 002/2014. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, levando em consideração situações que eu levantei em cima desse projeto de lei, um projeto de lei muito importante, mas certas situações legais aqui, que em cima de pesquisas, em cima de documentos que eu tenho até aqui em mãos, existem falhas que eu quero colocar a público. Nem tanto para convencimento, principalmente da bancada do PSDB, longe disso aí, de levar a canalizar o voto a favor ou contra, não é esse o objetivo. O objetivo meu aqui é um objetivo de responsabilidade, certo? Sem menosprezar a responsabilidade dos demais, mas eu levantei isso aqui e não poderia ficar calado e trazer aqui para esse plenário, para que tenham conhecimento de situações levantadas dentro desse projeto. Primeiramente, eu tenho aqui que, naquela situação em que aparece 3390-9200, despesas e exercícios anteriores, existe uma controvérsia, existe uma discórdia naquilo que certos documentos federais trazem para nós, certos documentos que existem na contabilidade, e o que foi feito aqui. Está lá, como registrar, em forma de pergunta, como registrar contabilmente, os aspectos orçamentários relacionados à devolução de saldos de convênio. Aí vem lá. Se a restituição for feita em exercício que não houve transferência do respectivo convênio, contrato, deve ser contabilizado como despesa orçamentária, que seria o nosso caso. Aí vem lá. Ademais, observa-se que a devolução do saldo de convênio caracteriza uma simples despesa de devolução de recursos, enquadrando-se como aplicação direta. Modalidade de aplicação, elemento de despesa, faz-se uso do elemento 93, indenizações e restituições. O que causa isso aqui para nós, para um legislador? Eu me pergunto, será que está errado a codificação ou está errado o elemento de despesa? Porque, na verdade, digo com toda certeza que aqui está errado. Devolver rendimentos de aplicações sobre repasses da União
não é esse elemento de despesa que está aqui, despesas em exercícios anteriores, e sim indenizações e restituições. Documento que eu levantei. Além de que, sem a necessidade de trazer nome de 2 contabilistas que rodam por todas as prefeituras da nossa região, e foi da mesma forma o posicionamento dessas pessoas. Tem uma lei muito forte aqui, que ela explica como que se elabora uma lei. Vem lá, são vários detalhes, e até certo aqui para mim, quase que totalmente, eu desconhecia essa lei. Mas tive informação dessa lei e eu fui atrás. E o que aconteceu na minha observação? Jamais poderia estar nesse projeto de lei uma suplementação através de crédito especial e crédito adicional. E assuntos completamente diferentes tratados no mesmo projeto. O que até dificulta para a gente. Percebam bem aí que tem aí uma parte que é uma suplementação de um crédito adicional em que compete ao município construir uma academia. E lá para frente tem um outro crédito, um crédito adicional suplementar, falando sobre os encargos gerais do município, que fere essa lei. A lei ela é clara, certo? A lei dispõe sobre a elaboração, a redação e assim por diante. Essa é a lei. E a lei ela fala lá, num dos seus artigos, ela fala lá, o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Já ela fala o objeto, não são os objetos, no singular. E aí vem, executadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. Não pode tratar de mais de um objeto. E nesse projeto de lei, nós tratamos de mais de um objeto, o que não poderia acontecer. Depois vem lá, 2. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto, ou a este, não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Então, se não tiver afinidade, é que se tudo está sendo tratado e não tiver assim, uma relação bem próxima, não pode, que é afinidade. Pertinência, que é relativa a algo que pertença à mesma situação. Se não forem pertinentes, não pode. E aquilo que concerne a algo que diz respeito. O que não está acontecendo nesse projeto. Ele fere essa lei. E também tem que ter conexão. O que é conexão? É quando existe ligação entre os assuntos, os assuntos que estão inseridos, que estão sendo tratados dentro do projeto, que não é o caso aqui desse projeto. Então, estou passando, gente, porque para a gente nem é a título de se levar a ter um voto, né? Porque até eu falei no meu parecer da importância, né? Que eu falo, o projeto traz como objetivo futuras realizações que jamais irei discordar. Mas só que a forma que o projeto está vindo aí, nós como legisladores, somos cumpridores de lei. E a lei, a gente deve cumprir a lei quando ela está realmente ao pé da letra. E essa não está ao pé da letra. Outra coisa, o crédito especial, ele tem uma vigência. E o crédito suplementar adicional, ele tem outra vigência.
O adicional tem vigência durante o ano e o especial, ele tem vigência, se for até 31 de novembro, aliás, até 31 de agosto, ele vara o ano. Mas se você colocar aqui um crédito adicional, dia 1º de setembro, ele passa os 4 meses daquele ano financeiro e entra para o exercício seguinte. Então, no projeto aí, tem duas suplementações com vigências completamente diferentes, coisa que não pode acontecer. Outra situação, nesse projeto, fala aí que está sendo repassado um X para o município. Tudo bem, nunca discordamos disso aqui. Mas descobri agora que tem uma lei que obriga a passar para a Câmara. Não sei se a Câmara está sabendo ou não. Se não passar para a Câmara dar conhecimento aos vereadores desse repasse da União, é obrigação da Câmara denunciar o Tribunal da União que isso não está sendo feito. E não é só para a Câmara, não, é para passar também ao conhecimento dos sindicatos, dos partidos políticos e das empresas do município. Então, é muito importante. E a lei fala assim, artigo 1º, os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mistas federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, a qualquer título, para os municípios, no prazo de 2 dias úteis contado da liberação. Liberou o dinheiro, 2 dias a Câmara tem que estar sabendo. E a Câmara está sabendo, e os vereadores também têm que estar sabendo. E até os vereadores poderem olhar esse ofício e confirmar tudo certinho. E a Prefeitura, ela que é a beneficiária da liberação, como eu já disse, né? Ela tem que notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais. Aqui, não sei se a esfera federal está cumprindo essa obrigação de mandar para nós aqui, certo? É que eu nunca tive conhecimento. E se ela não estiver mandando, nós temos que notificar o Tribunal de Contas da União. Agora, fica a dúvida, porque quanto essa situação daquela colocação aqui de despesas e exercícios anteriores. Então não se sabe se é o elemento de despesa ou é a codificação que está errado nesse projeto. Porque o elemento de despesa seria 93 indenizações e devolução para a União. E o município, quando ele contrai um repasse através de um convênio, como já foi dito e nós sabemos, tem que aplicar esse dinheiro. Menos de 30 dias não se aplica na caderneta, é outra tipo de aplicação. Mais 30 dias aplica na caderneta. Isso aí, o município tem uma conta específica para esse contrato, para esse convênio. Esse convênio, ele se encerra 60 dias após o término da obra ou 60 dias após o término do convênio assumido pela municipalidade e pela União. E o município
tem mais 30 dias se caso não realizar a prestação de conta. Aí eu fiquei na dúvida, meu Deus do céu, quais foram esses convênios, né? Quais foram esses convênios que geraram essa despesa aí, né? Aliás, que geraram esses rendimentos, não despesas, esses rendimentos, e esses rendimentos não foram no ano, exercício anterior aí, no ano passado, ou ano retrasado, não sei que ano, não foi devolvido. Então, é também uma situação que para nós, legislador, fica uma dúvida, né? Uma dúvida que seria bom o vereador, legislador, saber disso aí. Saber disso aí. E a gente até cobrar para que isso não aconteça mais. Porque automaticamente é feito lá já a aplicação. O dinheiro está lá, eu não vejo, também não sou um doutor, mas eu não vejo motivo para que esse dinheiro estando lá não foi devolvido. Eu tenho aqui até um empenho aqui em que certa entidade pública aí, ela fez um convênio em que deveria prestar conta. O credor era o Ministério do Turismo, certo? Esfera Federal. Então está aqui a função 28, como consta no projeto, subfunção 848, natureza da devolução. Natureza, indenizações e restituições. Certo? Então, isso aqui é referência à devolução de saldo do convênio de repasse tal, 2007, referente ao saldo de recursos transferido pela União destinado à obra de urbanização da orla tal. Então, por analogia, era uma situação contábil dessa forma. Digo, mais uma vez, estou falando em cima de documentos e situações fáceis de resolver. E que nós precisamos que, se as pessoas envolvidas acharem que essa é a forma de se fazer, então, para os próximos, faça da forma correta. Está aqui para encerrar, os eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato de repasse, inclusive os resultantes da aplicação financeira e contrapartida pactuada após a conciliação pela Caixa da conta corrente vinculada ao contrato, deve ser restituída à conta única da unidade gestora executora do programa por meio do DOC, TED ou GRU, na conta corrente número tal, agência tal, Banco do Brasil, no prazo improrrogável de 30 dias do evento. Então, isso aqui eu me pergunto, por que não foi devolvido? Por que não foi devolvido? Mas quando foi? Será que foi lá nos anos anteriores? Sei lá, eu não sei, não pode passar muito também, né? Mas não sei, qual foi o convênio aí que causou esse saldo e esse saldo não foi devolvido? Ou na verdade, a justificativa ali, às vezes foi colocado de maneira errada, não essas despesas aí não são despesas referentes a juros
e correção aí, obtidas nas aplicações. Então, essa é a interrogação que fica na cabeça da gente, e nós vamos votar um projeto. Eu, por exemplo, vou votar um projeto com todas essas interrogações na cabeça. E o que mais deixa a gente assim pensativo, que é um projeto super importante e que não deveria fazer dessa forma. Deveria ter o cuidado para fazer da forma que as legalidades exigem. Não sou um doutor, às vezes prefiro errar por excesso de buscar informações do que ser omisso e, às vezes, não poder dar a minha colaboração. Isso aqui que eu falei, certo? Se é que posso interpretar dessa forma, é uma colaboração que eu trago, porque não pode acontecer em futuras matérias chegarem dessa forma, porque tudo está documentado aqui, tudo está em cima da legislação. Muito obrigado. Ainda em discussão. Só para esclarecer umas dúvidas aqui, todas aquelas transferências da União, eu recebo aqui na Câmara. Só que ninguém nunca procurou. Antigamente, aí até se lia em sessão. A partir da próxima sessão, todos os ofícios que eu receber da União, eu vou colocar para ler em sessão. Ninguém mais discutindo. Peço à secretária a chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Sim. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada que conste na ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Antônio Marcos Valone. Passa a palavra. Concedo a palavra ao vereador Antônio Villani. Passa a palavra. Concedo a palavra ao vereador Wilson Alves da Silva. Concedo a palavra ao vereador Amarílio Domingues Ferreira. Passo a palavra. Concedo a palavra ao vereador Aparecido Silva Menezes. Concedo a palavra ao vereador Emerson da Cruz Souza. Concedo a palavra à vereadora Flávia Garuti Muniz. Concedo a palavra ao vereador Carlos Pereira Mendonça. O vereador tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu só gostaria de registrar aqui, acho que vocês tiveram acesso, que foi divulgado na mídia, mais precisamente no jornal, desse último final de semana, a aprovação, no dia 13, pela Câmara Municipal do município vizinho, a lei de autoria do Poder Executivo, concedendo um aumento de 10% de reajuste aos servidores públicos municipais, que receberão seu salário deste mês já com reajuste, o que demonstra o equilíbrio das finanças públicas, o controle em relação à admissão de pessoal na administração e a valorização do servidor público daquele município. Há algumas sessões anteriores, foi apresentado aqui a indicação de reajuste salarial pelos vereadores da situação, e eu gostaria de dizer que estou muito ansioso, acredito que também todos vocês, de que a administração encaminhe um projeto de lei para que a gente possa aprovar esse aumento de salário e reajuste aos funcionários públicos municipais, da Prefeitura e da Câmara Municipal. Você gostaria, então, que
que fosse levado até a administração, verificar essa possibilidade, já que é um anseio de muito tempo dos nossos funcionários e que viria amenizar um pouco a situação do nosso já sofrido funcionário municipal, em especial aqueles de menos poder aquisitivo. Era isso aí, muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 14 de abril de 2014 e dou por encerrada a presente sessão.